Nós já vamos para a ministração essa noite. Vamos dar bastante tempo aqui. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor abençoe a vida do teu filho, Pai, dando sabedoria e graça, Pai. Que ele seja conduzido por Ti da melhor forma possível, Deus, transmitindo uma palavra vinda de Ti, de graça, de conforto, de confronto e de renovo, Senhor. Nós te suplicamos que continue falando conosco essa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu tomei um susto grande, viu? Quando o irmão mencionou meu nome, eu pensei que ele ia entregar uma profecia. E ao me convidar para assumir esse lugar, eu não estava esperando que fosse agora. Mas, aprove a Deus estarmos mais uma vez aqui, junto com esta comunidade tão bonita, junto com meu amigo, o pastor Danilson Castro. Vi aqui meu amigo Tiago, cadê? Está ali o Tiago, Sângela. Sângela é da minha família. E é um prazer poder ser boca de Deus para vocês. Ore por mim e peça ao Senhor que me dê da sua graça e sabedoria, pois a mensagem nós já temos buscado, já está aqui anotadinha, digitadinha, mas se o Senhor não der a graça, que é o que penetra o nosso coração e quebra toda resistência, se Ele não nos der a sabedoria, que é o discernimento para aplicar a palavra na medida certa, não vai surtir muito efeito. Meus irmãos, sem perca de tempo, vamos ouvir a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2, verso de número 4. Glória a Jesus. Gálatas, capítulo 2, verso de número 4. Depois, Gálatas 5 e 1. Nós iremos ler estes dois versículos, porque é a partir dele que eu quero refletir com vocês sobre esse tema tão importante que me foi dado, que é o tema livres em Cristo. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 2, verso de número 4 e Gálatas 5, 1. Parece-me que todos encontraram. Antes de fazer a leitura, eu quero... Obrigado, meu amado. Registrar, está me acompanhando a liderança do Ministério de Casais da nossa igreja, irmão Josias, a irmã Ruth e seus filhos. Cadê eles? Pronto, estão ali atrás. Vamos dizer, sejam bem-vindos, amém? Eu sou ousado mesmo, eu. Glória a Jesus, que eu estou em casa, o pastor Danilson disse. Então faço valer o direito que me é dado. Glória a Jesus. E eu me sinto muito bem aqui, porque eu estou diante de uma comunidade que é muito bem cuidada. Eu já falei isso aqui uma vez, os irmãos até cansaram, mas eu vou falar de novo. Danilson Castro, nós somos conterrâneos, somos amigos. E a nossa história, ela se confunde, né? Porque nós começamos o Ministério da Pregação no mesmo tempo, praticamente. Fomos professor dos jovens, ele foi meu líder de jovens, um líder excelente, como vocês sabem. E fomos consagrados juntos, né? A evangelista, a pastor. E eu espero que a gente vá junto para o céu, né? Glória a Jesus, que é o mais importante. Glória a Deus. Estou amando essa tribuna. Tá no ponto. Gálatas capítulo 2, verso 4. Quem achou, diga achei. Diz-nos assim o texto sagrado. Gálatas capítulo 2, verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Vá para o capítulo 5, verso de número 1, e nós encerramos a leitura. Capítulo 5, verso de número 1. Glória a Deus. Diz-nos assim o texto: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Só quem pode dar glória a Deus. Não fica com ar de mim não, isso é moda de pregador mesmo. Meus irmãos, o tema é livres em Cristo. Antes de eu compartilhar convosco a mensagem, eu queria comentar alguma coisa sobre esse tema.
porque eu achei ele assim muito especial. Essencialmente livres. Eu estava refletindo sobre esse tema hoje à tarde, voltando da minha cidade, em Barreira. Resolvi dar uma parada ali no Shopping Parangá, porque as minhas meninas estavam querendo brincar de um pula-pula. E enquanto elas estavam lá brincando, eu me retirei para meditar nesse tema geral. E ele foi construído, não sei se intencional e conscientemente, mas de maneira muito inteligente. Porque, na verdade, nós somos essencialmente livres. E por essencial, nós falamos da nossa condição interior, do nosso ser diante de Deus. Na filosofia, se fala muito sobre o essencialismo e sobre o existencialismo. E são duas correntes filosóficas que tratam sobre essa questão do ser enquanto substância diante de um Criador e enquanto um ser físico diante do mundo terreno. Existencialmente, nós não estamos totalmente livres. Por isso que eu disse que o tema ele é muito inteligente, porque essencialmente nós somos livres. Nós somos libertos por Cristo, em Cristo e para Cristo. Mas existencialmente nós ainda estamos em um cativeiro chamado corpo, que o apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que ele deseja sair desse cativeiro, abandonar este tabernáculo, e nós estamos num cativeiro chamado mundo, ou sistema pecaminoso, melhor dizendo. E por causa disso, nós ainda somos limitados, e por assim dizer, não totalmente libertos. Quem entende isso? Então, é um tema que precisa ser pensado nessa categoria. Porque às vezes a gente fala da liberdade em Cristo como se fosse uma coisa definitiva, absoluta, existencial. E não é. Porque nós somos seres do nosso tempo. Nós somos condicionados pela cultura em que vivemos. Nós carregamos ideias que muitas das vezes nos prendem. Por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo, você percebe que muitos cristãos estão se tornando prisioneiros de ideologias políticas. Não vou entrar nesse assunto porque não é o meu ponto aqui. Isso é coisa para o pastor Daniel Castro, porque ele que vai comprar problema com vocês. Mas nesse tempo, você percebe que muitos crentes estão se tornando prisioneiros de ideologias. E o aprisionamento ideológico é uma lente pela qual você interpreta a realidade, a opinião do outro, o comportamento do outro, o valor do outro, a crença do outro, o voto do outro. Ou seja, se não está de acordo com essa lente, não presta, é do diabo, não é crente de verdade. E isso é um aprisionamento ideológico. Ou seja, você colocou um óculos, né, chamado ideia política, e aí você pronto, defende que a única visão é quase que divina, é aquela. Isso é um tipo de aprisionamento. Nós vivemos em uma cultura nordestina que tem suas próprias características, que de certo modo está no nosso, digamos assim, no nosso código moral, na nossa forma de entender o que é certo e errado. E tem muita coisa que a gente diz que é pecado e que é errado, que não provamos biblicamente, só se usar texto fora de contexto. Mas se usar o texto exegeticamente, ou seja, dentro dos contextos, você não prova, mas a gente aprisiona as pessoas em certos pecados, em supostos pecados. Então existe aprisionamento filosófico, ideológico, cultural e por aí vai. Então, existencialmente, nós ainda precisamos nos libertar de muita coisa. Mas em Cristo nós vamos alcançando isso, amém? Então, por que eu escolhi a epístola de Paulo aos Gálatas para falar do tema livres em Cristo? Porque se você for ler de maneira cuidadosa, aliás, não precisa nem ser uma leitura cuidadosa, uma leitura panorâmica, superficial, você vai ver que a linha mestra, o que guia a palavra de Paulo é a palavra livre em Cristo. Toda a carta de Paulo aos Gálatas gira em torno desse assunto, desse tema, livre em Cristo. Essa carta, ela carrega um tom um pouco áspero, um pouco agressivo, severo. Nem parece aquele Paulo que começa escrevendo suas cartas dizendo: meus amados irmãos, muito dignos, fiéis em Cristo, meus queridos. Nem parece, porque a carta aos Gálatas é uma carta em que Paulo, ele parece que está meio que colerizado. Ele usa expressões do tipo: quem vos enfeitiçou? Quem foi que vos fascinou? O que está acontecendo com vocês, que vocês abandonaram aquela graça em que foram colocados? Tão cedo vocês abdicaram daquele evangelho que eu lhes ensinei.
O apóstolo Paulo, ele chega a chamá-los de tolos, carnais. Paulo, ele usa uma expressão inclusive forte, ele diz: eu estou como quem sente dores de parto novamente, tenho sofrido por causa de vocês. Vocês estão voltando atrás, vocês estão desprezando o sacrifício de Cristo, vocês estão anulando a aliança da graça. Por que Paulo, ele usa esse tom tão forte? Primeiro, porque ele ama a igreja. Assim como o pai e a mãe que amam seus filhos, e muitas das vezes precisam engrossar a voz e dobrar o chicote. Eu não sei se você está familiarizado com essa expressão, porque antigamente, quando a gente apanhava com o chicote, a gente não sentia tanta dor. Aí os pais dobravam o chicote para a chibatada ser mais violenta. Então Paulo, ele dobra o chicote aqui, quando vai falar com os Gálatas. Por quê? Nós precisamos entender um pouco do contexto. Dentro da igreja da Galácia, havia se infiltrado um grupo de judeus legalistas. Legalista vem de lei, e a ideia era que Cristo não bastava. A liberdade que Cristo tinha oferecido não era o suficiente. Então, os mestres que haviam entrado naquela igreja, confundindo, embaraçando a mente dos irmãos, eles estavam dizendo o seguinte na escola dominical: meus irmãos, é o seguinte, Jesus realmente é mais importante, Jesus é tudo da nossa vida, mas nós precisamos ainda observar, em primeiro lugar, a circuncisão. Não podemos deixar de observar, porque é um sinal visível do verdadeiro povo de Deus, é o que distingue ele dos demais povos. Segundo lugar, nós precisamos guardar o sábado, é o dia do descanso, mostra a nossa confiança e dependência de Deus. Esse é o espírito da lei do sábado. Então nós precisamos continuar guardando o sábado. Jesus mais a circuncisão. Alguém pode dizer amém? Não, não é vocês não, Paulo está perguntando aos Gálatas, os legalistas estão perguntando aos Gálatas, e os Gálatas estavam dizendo amém, porque crente gosta de dizer amém por tudo, né? E a palavra amém, inclusive, ela tem um sentido muito profundo na Bíblia, que traz a ideia de o que você disse é tão verdadeiro, é tão fidedigno, que eu concordo e digo amém. É esse o significado de amém. Então Paulo, o legalista, os mestres estavam dizendo o seguinte: Jesus mais a circuncisão, os irmãos, amém. Mais outra coisa, Jesus a circuncisão e o sábado, os irmãos dizem amém. Jesus a circuncisão, o sábado e as leis alimentares, os irmãos dizem amém, amém. Jesus a circuncisão, o sábado, as leis dietéticas, leis alimentares e o calendário de festas, os irmãos dizem amém. Pronto. Então assim nós seremos filhos de Deus de verdade. Quando Paulo soube disso, ele ficou enfurecido. Por isso que ele escreve essa carta num tom ríspido, porque os crentes da igreja, eles haviam abandonado a vida pagã, porque no caso aqui são cristãos gentios, maior parte deles. Eles haviam abandonado a idolatria pagã, eles haviam abandonado as práticas imorais e toda sorte de pecado, mas eles saíram num cativeiro e entraram no outro. Meus irmãos, nós precisamos refletir sobre isso seriamente hoje. Esse é o ponto alto da minha mensagem, é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Porque todos nós, em alguma medida, fomos libertos de alguma coisa lá do mundo, sim ou não? Tenho certeza que aqui tem pessoas que foram libertas da cachaça, outros das drogas, outros da prostituição, alguns da pornografia, e toda sorte de vícios e maldades e imoralidade. Jesus é o libertador que conquistou a nossa alma, que quebrou o laço do passarinheiro, que tirou a nossa alma do cativeiro. E aí a gente está na igreja, adorando, cantando, orando, servindo, aprendendo. Mas se vacilar, entra noutro cativeiro, que é o pior de todos, o da religiosidade. Você vai concordar comigo que nós celebramos a liberdade religiosa, mas, por incrível que pareça, nos tornamos prisioneiros da religiosidade. Verdade ou não é? É. Nós temos que celebrar a liberdade religiosa na instância civil? Sim. Porque há muitos irmãos no sul da África, lá no Cazaquistão, lá em algumas regiões já da Europa, onde o islamismo domina,
lá na China comunista, na Coreia do Sul, do Norte, que estão sofrendo perseguição física, que estão tendo a sua liberdade religiosa de expressão cerceada. E nós não, nós gozamos de uma liberdade religiosa muito ampla, para pregar o Evangelho, em qualquer lugar, em qualquer situação. Embora haja uma perseguição cultural, ideológica, política, social, mas nós temos uma liberdade assegurada na Constituição, e isso deve levar a gente a celebrar. Agora, do que adianta celebrar a liberdade religiosa na instância civil, se nos tornamos escravos da religiosidade? Então Paulo, ele pega pesado, porque os crentes Gálatas, eles estavam abandonando essa condição de livres em Cristo, por causa desse legalismo, sabe, dessas regras extra-Cristo, extra-comunhão com Cristo. Eles parece que não tinham entendido que agora era uma nova aliança, que o sábado, na verdade, apontava para Cristo, o verdadeiro descanso em Deus, que as leis alimentares, que falava da purificação ritual, apontava para a nossa santificação em Cristo, que a circuncisão, na verdade, falava do sinal de Cristo em nós, o seu sangue, aleluia, e que o calendário de festa apontava para Cristo. Aliás, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. O próprio Cristo diz: as Escrituras, elas testificam a meu respeito. O tabernáculo fala de Cristo, que tabernaculou entre nós. Cristo é o templo perfeito, o sacerdote perfeito, o rei perfeito, o profeta perfeito, a lei perfeita, o sacrifício perfeito, o cordeiro pascual perfeito. Cristo é tudo aquilo que estava no Antigo Testamento de maneira prefigurada. Mas os crentes gálatas, eles não estavam conformados, eles queriam Jesus e alguma coisa mais. É aí que nós começamos a perder a nossa verdadeira liberdade. Quando nós queremos Jesus e mais alguma coisa para conferir significado à nossa vida, para nos dar sensação de completude, para estabelecer o norte, o telos da nossa vida. Eu estou feliz com Jesus, mas assim, Jesus mais isso, Jesus mais aquilo. Paremos com isso. Não que não devamos desejar melhorar de vida, ter grandes realizações, mas a nossa fonte de satisfação é Cristo agora. A nossa esperança maior é Cristo. Cristo é para nós caminho, verdade e vida. Ele é pão, Ele é água, Ele é vinho, Ele é porta, é pai, é médico, é advogado, é pastor, Senhor, protetor, provedor, diretor. Ele é tudo isso e mais alguma coisa, Ele é tudo em todos. Então em Cristo, Deus fez convergir todas as coisas. Ou seja, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo e fazendo convergir nele tudo, porque nele, como disse Paulo, habita a plenitude da sabedoria, da ciência, da graça, tudo está nele. Por isso que Paulo, ele diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, lá em Efésios 1:3. Por isso que o apóstolo Paulo, ele era totalmente satisfeito em Cristo, a tal ponto de dizer, Filipenses 4:11-13, seja na fartura ou na escassez, na honra ou na humilhação, eu posso tudo nele que me fortalece. Por isso que o apóstolo Paulo disse, ninguém me separa do amor que está em Cristo Jesus. Eu estou satisfeito nele, eu estou completo nele, eu estou pleno nele, eu encontrei a essência da liberdade, a liberdade é essencial, eu não me sinto mais prisioneiro de nada, nada me separa de Cristo, nem altura, nem largura, nem comprimento, nem profundidade, nem a vida, nem a morte, nada. Quem entende isso aqui? Então encontrar a verdadeira liberdade em Cristo é o sentido da vida cristã, porque nós não podemos nos tornar prisioneiros novamente, e é uma prisão sutil, a religiosidade. Eu vou explorar esse assunto melhor para a gente ficar mais claro o que eu estou tentando dizer. Nessa mensagem eu quero tentar responder pelo menos 6 questões. Se você ficar atento, você vai obter resposta para isso, não de maneira definitiva e satisfatória. O que é a liberdade em Cristo? Segundo lugar, nós somos libertos de quê? Terceiro lugar, nós fomos libertos para o quê? Qual é o propósito? Quarto lugar, quem nos libertou? Quinto, como Ele nos libertou? Qual foi o meio instrumental usado para nos trazer a liberdade? E por último, qual é o estilo de vida de um crente liberto, de uma pessoa liberta? É mais ou menos esse o roteiro da mensagem.
Eu queria que você ficasse bastante atento e orando por mim para que o Senhor me ajude. Bom, vamos lá. Antes de entender o tema liberdade, nós precisamos pensar o assunto a partir de 4 temas principais na Bíblia. 4 temas principais. Aliás, esses 4 temas, é o quadrilátero da Escritura, é o que estabelece a verdadeira compreensão de toda a Bíblia. Se você entender essas 4 palavras, que são lentes de interpretação, você vai ter menos dificuldade de entender o restante da Escritura. Então vamos entender a liberdade a partir dessas 4 palavras, que é muito conhecida. Eu sei que o pastor Danilo já deve ter pregado, é um grande estudioso e ensinador. Então vamos lá, nós temos a palavra criação, segundo a palavra queda, terceiro a palavra regeneração ou redenção, e por último a palavra consumação. Por que é importante pensar o assunto livres em Cristo a partir desses 4 temas? Para que a gente não incorra em reducionismo, não tenha uma visão distorcida ou limitada de liberdade. Vamos lá. Em primeiro lugar, a criação. Deus fez o ser humano totalmente livre. Não é uma liberdade como a de Deus, que a de Deus é única. Ele tem liberdade para fazer o que quer, para estar em todo lugar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então nós não temos essa liberdade perfeita no sentido divino, ok? Só para deixar claro. Mas nesse sentido essencial e existencial, Deus fez o ser humano totalmente livre. Totalmente livre. Por isso que a gente não se contenta com algo nos prendendo, com alguma coisa nos amarrando, pelo menos conscientemente. Por quê? Porque está no nosso DNA, ou na nossa condição natural, essa coisa do ser totalmente livre. Ninguém gosta de estar preso, sim ou não? Sim, ninguém gosta. Nós queremos liberdade. A liberdade é um dos direitos inalienáveis mais importantes do mundo. Toda nação, todo grupo luta por liberdade. Então Deus fez o ser humano e o dotou dessa prerrogativa da liberdade. Você é livre, você é livre, você é livre. Ele deu ao ser humano essa liberdade. Vá lá, Adão, cultive a terra, cuide dela, dê nome aos animais, dê o nome à esposa, faça isso, faça aquilo. Goze essa liberdade, aleluia. Mas, capítulo 3 do Gênesis muda a história. O homem cai em pecado, se afasta de Deus, fica corrompido pelo pecado, e essa liberdade, ela é condicionada, ela é roubada, ela é distorcida. Agora a liberdade que o homem tem, essencialmente falando, é para pecar, é a condição natural. Você vai ver isso em Gênesis no capítulo 8, lá nos últimos versículos, Deus dizendo que não contenderá para sempre, que o Espírito dele não contenderá para sempre com o homem, porque o seu pensamento é mau desde a infância. Paulo fala sobre isso aos Romanos no capítulo 3, verso 11 ao 14, quando ele fala sobre a condição depravada do ser humano, é totalmente caído. Por isso que Jesus disse que devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede o desejo de matar, se prostituir, adulterar, roubar e fazer tudo que não presta. Por isso que Jeremias diz no capítulo 17, verso 9, que o coração do ser humano é mais enganoso do que tudo. Então a condição natural do ser humano é de escravidão, por causa do pecado. Por isso que vive na prática do pecado, mentindo, roubando, traindo, julgando, despedaçando o seu próximo. E o apóstolo João no capítulo 3 da sua primeira carta, ele vai mostrar claramente que essa é a condição natural dos filhos do diabo, é viver pecando. Ele diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Os filhos de Deus, que têm a semente da vida, não vivem pecando, porque são livres. Então, fechando esse segundo ponto, a queda, que é apenas um termo técnico usado na teologia para se referir ao estado em que o ser humano estava e de onde ele caiu, ou seja, ele estava em comunhão com Deus Criador, ele tinha intimidade com Deus perfeita, mas ele caiu disso porque preferiu o desejo do seu coração, preferiu a cobiça dos olhos, preferiu a satisfação imediata. Será que isso não é o retrato dos nossos dias? As pessoas preferem aquilo que sente, aquilo que agrada os olhos, o prazer imediato, troca a comunhão com Deus por causa de um prazer de momento, troca a aliança com Cristo por causa de coisas visíveis. Então o homem se tornou escravo. E aí você vai ver durante toda a história bíblica, o povo de Israel, já adiantando aqui um pouco a história, é liberto, mas volta à escravidão. O livro de Juízes é um retrato claro dessa condição. Você pode ver lá que Deus levanta o juiz,
liberta o povo, mediante um arrependimento e sofrimento. Aí o povo de repente volta a pecar, aí volta a escravidão, porque a servidão externa, ou seja, pelos amonitas, pelos midianitas, pelos filisteus, é apenas um desdobramento político da escravidão interior. Ou seja, quando você se torna escravo do pecado e se afasta da palavra de Deus e da comunhão com Cristo, outras coisas começam a lhe amarrar, começam a lhe prender. Você vai se tornando escravo, oprimido por outras coisas. E era isso que estava acontecendo. E o livro de Juízes mostra isso constantemente. Era Deus libertando e o povo voltando à escravidão. Era Deus libertando e o povo voltando à escravidão. Era Deus libertando e o povo voltando à escravidão. Por quê? Porque essa é a condição natural do ser humano. Mas Jesus aparece no cenário. Dê um glória a Deus bem grande, por favor. Não foi grande não, mas deixa eu beber água. Deus aparece no cenário agora como homem, carne humana. Isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso, irmão, porque Deus não vem libertar como um Deus todo-poderoso, agindo com fúria, rasgando o mar, abatendo nações. Ele poderia ter vindo assim, ou descer lá como Deus todo-poderoso, chegar logo fazendo a terra estremecer, monte fumegar, mar se abrir, nação sendo dizimada, vou levantar um povo para mim, bora lá. Não faz isso. Ele vem libertar como humano, numa condição frágil, numa condição simples. Você consegue imaginar? E essa libertação, ela vai sendo processada lá na Palestina antiga. É um humilde galileu, filho de Maria, filho de José o carpinteiro, e ele está dizendo: o reino de Deus é chegado, e as pessoas estão desprezando, alguns zombando, mas ele começa a manifestar sinais dessa libertação, porque está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Entre outras palavras, ele diz: porque ele me ungiu para anunciar libertação aos cativos. Porque ele veio para libertar o ser humano da condição em que o pecado deixou. Aleluia! Uma condição de alienação de Deus ou de afastamento total de Deus. Uma condição de aprisionamento ao seu próprio eu. Por isso que Jesus começa o discipulado dizendo assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque o maior aprisionamento do ser humano é no seu próprio ego. O ser humano acha que é livre, porque eu faço o que eu quero, penso o que eu quero, digo o que eu quero. É o contrário. É justamente isso aí que prova que você é escravo de si mesmo. E a escravidão de si mesmo é a pior de todas, porque ela é sutil, é o cavalo de Troia, está lá dentro. Você ignora, é o mundo dizendo assim: faça o que você pensa, seja feliz, siga o desejo do seu coração. É o Freud, o pai da psicanálise, dizendo: não reprima os desejos. Faça o que você gosta, o importante é ser feliz. Não aceite regras, não deixe que doutrinas impeçam você de gozar da sua liberdade. Aí tem muito jovem abraçando essa sanha, abraçando essa mentira da antiga serpente, saindo da igreja, e muitas das vezes fica na igreja, mas não quer mais se submeter à doutrina, não quer mais viver uma vida de comunhão intensa com Cristo. Ele agora entende que liberdade é poder fazer o que quer, porque a vida é curta, eu tenho que curtir a vida. Meu amigo, você está entrando numa teia de aranha terrível. Você vai mais tarde se encontrar totalmente engordado, você vai se encontrar totalmente dissecado, oprimido, e finalmente, talvez como um filho pródigo, você vai se lembrar que liberdade era dentro de casa, que liberdade era na presença do Pai, que liberdade era na casa dele. Oh, bendito seja Deus para sempre. Eu queria tanto que o Espírito Santo enfiasse essa palavra no coração de cada um de vocês, porque hoje se prega um relativismo moral, a ideia de que não existe verdade absoluta, princípio universal, conhecimento objetivo, que tudo é questão de opinião. Aí as pessoas, seduzidas por essa ideia filosófica, elas começam a abrir mão do respeito às autoridades, da submissão à doutrina, da vida de comunhão com a igreja local, porque quer ser livre. Não, a igreja eu estava me sentindo sufocado. Não, para a igreja eu estava me sentindo aprisionado, eu quero ser livre. Você não entendeu o que é liberdade, se você pensa assim. Porque a verdadeira liberdade é em Cristo. Por quê? Porque Deus nos fez para Ele. E a nossa vida só encontra o verdadeiro sentido em Deus.
Por isso que o autor, os Eclesiastes, no capítulo 12 em diante, ele vai dizer: lembra do Criador, você vai envelhecer, a morte vai chegar, seja inteligente, não seja tolo, a vida vai se degradar. E eu gosto daquele texto porque de maneira poética ele vai descrevendo a degradação do corpo. As pernas ficam trôpegas, o atacante, o centroavante se quebra, o dente começa a ficar mole, o sono vai desaparecendo, você vai perdendo aquela estabilidade, o apetite vai ficando arrefecido, você não tem mais tanta vontade de comer, e aí será tarde demais. Ele disse: aproveite enquanto você é jovem, vive essa liberdade agora, Deus está te dando. Não caia no discurso falacioso do mundo, que liberdade é fazer o que quer, que liberdade é você defender um novo tipo de política. Não, liberdade é essa que você já tem. Parece que eu estou ouvindo Paulo dizendo aos Gálatas: meus irmãos, não façam isso, vocês estão enfeitiçados, vocês parecem que estão embriagados, alguém enfiou algum troço em vocês, que vocês se esqueceram, que vocês na verdade eram libertos, livres em Cristo. Para com isso, vocês estão querendo circuncidar de novo, voltar para o sábado. Jesus já cumpriu isso, Jesus já veio e fez tudo isso. Vocês não precisam cumprir a lei de Moisés naqueles aspectos que caducaram para ser crente, para ser salvo, para agradar a Deus, para ser espiritual, para ser abençoado, para ser luz diante das pessoas. Vocês só precisam reconhecer que Jesus já fez isso. Deixa eu fazer aqui um paralelo para que a gente pense melhor esse ponto. Você vai concordar comigo que para nós gozarmos de liberdade na nossa nação, nós precisamos cumprir a lei, não é verdade? Então, se você cumprir a lei rigorosamente, né, você tem ali o seu direito de liberdade garantido, de ir e vir, etc. Só que no reino de Deus, quem cumpriu a lei em nosso lugar foi Cristo. Ele obedeceu fielmente ao Pai. A gente gosta muito de falar da morte de Jesus, mas nós temos que voltar um pouquinho à história. Ele morreu em nosso lugar, mas antes ele obedeceu em nosso lugar. Ele cumpriu totalmente a lei, aleluia. Ele é o sentido da lei, aleluia. E uma vez que ele cumpriu toda a lei, obedeceu toda a lei, ele se tornou o Salvador, aquele que finalmente instauraria uma nova aliança, um novo tempo, aleluia. Então eu não preciso mais fazer para ser salvo, entenda bem. Na verdade eu sou salvo pelo que ele fez. Por isso que a Bíblia diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e se tornar merecedor por seus méritos, porque cumpre rigorosamente as leis de Moisés. E era justamente esse o problema dos crentes gálatas. Eles estavam querendo se tornar merecedores da salvação, e Paulo está dizendo: gente, já foi dado, é de graça. Eles estavam querendo cumprir regras e rituais. Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês já são livres, já foi pago. Não, mas eu tenho que pagar o preço. Já foi pago. Eu tenho que fazer. Não, já foi feito. Vocês só tem que ficar nele, amando a ele, adorando a ele, servindo a ele, imitando a ele, confiando nele, porque é pelo mérito dele, é pela graça dele que vocês são livres. Oh, dá para aplaudir a Jesus pelo menos? Glória a Deus. Então, Paulo, ele pega firme por causa disso, porque ele olha e diz assim: que estupidez é essa? Você estava livre e está voltando. Então, fechando aqui esse terceiro ponto. Em Cristo agora nós estamos sendo regenerados. E eu quero que você foque nessa expressão: estamos sendo, que é um processo contínuo e que vai levar a vida toda. E aí desemboca no quarto ponto, que é a consumação ou a glorificação. Olha o que diz o apóstolo João no capítulo 3, acho que é no verso 2. Se tiver como projetar aí, senão eu leio aqui rapidão. 1 de João, eu acho lindo esse texto aqui, sabe? Inclusive eu ia até pregar com base nele, mas aí o Espírito Santo me levou para esse outro texto. Olha o que ele diz, no verso de número 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, não quer relacionamento conosco, que é a ideia aqui. Não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha o que ele diz aqui, amados, agora somos filhos de Deus. Você pode dar glória a Deus? Mas o bom vem aqui, o melhor, aliás. Ele diz assim, e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Meu amigo, se já é bom estar num culto como esse, adorando a Jesus e aprendendo dele, desfrutando de comunhão com ele, com a igreja dele, você consegue imaginar como será estar diante dele? Você consegue imaginar como é que é estar diante dele num corpo glorificado? Porque alguém olha para mim, pastor Danilson e outros pregando, e pela misericórdia de Deus, quando o Espírito Santo usa, inspira, e a gente fica assim edificado, consolado, motivado, maravilhado, abençoado, dizendo: oh meu Deus, como é bom. Agora imagine estar diante do próprio Cristo, só que melhor, com o corpo glorificado, porque aqui, meu amigo, as circunstâncias do tempo afetam o nosso corpo. Tem gente aqui que já está cansado da pregação, por isso que eu já vou terminar. Alguns já estão, de certo modo, preocupados com o trabalho amanhã, com o trabalho da faculdade que tem para terminar, com alguma questão pendente que ficou para resolver na família quando terminar o culto. E a gente sofre o calor, né? Os conflitos humanos, e tudo isso tem a ver com a nossa sujeição. O corpo é o corpo do pecado, é limitado, o corpo adoece, o corpo perece. Mas Paulo diz: meus irmãos, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, seremos arrebatados. Aí mais na frente ele diz assim: esse corpo miserável, que você tenta de todas as formas botar ele no eixo, mas de repente ele sai. Eu não sei o de você, mas comigo é assim. A gente empurra ele na academia, desentorta aqui, mas entorta ali. Você entra numa dieta, fica no ponto, de repente, pá, quebra do outro lado. Você faz um tratamento, maravilha, está ficando bom, pá, estourou outra doença. É assim ou não é? É. Só se você for um privilegiado, e tem alguns que são privilegiados, sabe lá Deus o porquê, que não sofre tanto com isso. Talvez o céu vai ser menor para estes, não sei, né? Tomara, brincadeira. Fui fazer uma ressonância magnética há 3 semanas. E aí, cheguei lá, eu saio de casa às 5h20 da manhã. Tinha ido dormir 2h40 e pouco. Então eu estava muito cansado, e aí fui lá. Eu estou com prazo para o retorno com o médico já expirando, faltava poucos dias. Aí chego lá, espero até 7 e pouco. Tinha lanchado 4h30 da tarde. Então tu imagina, eu lanchei 4h30 da tarde até 7h30 da manhã. Só dormi 2 horas e pouco. Tive que ir lá para o centro e na garupa de uma moto, porque eu solicitei 3 Uber e todos eles cancelaram. E a última alternativa foi montar numa garupa de uma moto. Cheguei lá, rodei para achar o endereço. Quando finalmente eu achei, sentei, glorifiquei a Deus, quase falei em língua, porque já estava de posse da vitória, que fui chamado, a mulher disse: vá se pesar. Fui me pesar 111, só pode fazer com 110. Eu digo: não. Eu disse: minha senhora, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Me permita. Eu estou sem comer desde 4h30 da tarde ontem. Não, meu filho, eu disse: não, me permita falar. Me ajude, eu quero que a senhora tenha... Eu quase chorei, irmão. Eu não chorei porque fica feio, um cabo desse tamanho chorando. É bom na presença de Deus, é bonito, né? Mas para os ímpios não é bonito. Eu disse assim: ó, eu estou sem comer desde 4h30, tá vendo? Ó? Eu fui dormir 2 e pouco, acordei 5 horas da manhã. Solicitei Uber, foi cancelado 3 vezes. Me obriguei a andar numa garupa de uma moto. Deve ter recebido uns 500 livramentos, porque o motoqueiro estava vexado. E ainda começou a garoar. Quando chegou ali, passando o Demócrito Rocha por aí, começou aquela garoazinha, sabe? E aí eu rodei, fui lá para a Praça do Ferreira, para chegar até aqui. Não faça isso não, por causa de 1 quilo. O que é 1 quilo? Não, mas é 110, é a política. Eu digo: minha senhora, eu tiro minha roupa, bote eu nu aquilo dali, mas deixa eu fazer. Não é possível. Não, tirar a roupa para pesar, irmão, pelo amor de Deus. Vigia. Tem crente que tem a mente fértil, né? Vamos mudar de tópico. E a área disse: não, senhor Franciélio, é isso mesmo. Eu digo: quer dizer que por causa de 1 quilo, tá certo. Aí eu solicitei o Uber, minha esposa: e aí, meu bem, deu tudo certo? Eu cheguei e a gente conversa. E eu triste, sabe? Eu digo: ô Jesus, por que, Senhor? Eu estava com a mão na vitória. O diabo de 1 quilo roubou. Cheguei em casa, eu disse assim: Kelita, eu vou voltar para o eixo. Os meus 102 quilos que eu tinha antes da pandemia, eu quero voltar para ele. E eu quero que isso aconteça em 1 semana. A minha esposa, ela
tem formação na área nutricionista e já tentou dieta comigo já umas 50 vezes. E aí ela começou a fazer levantamento novamente e tal, pronto, uma dieta rigorosa. É questão de querer também, irmão. Eu voltei lá, isso aconteceu numa quinta-feira, salvo engano. E aí quando foi, não lembro agora se foi quinta ou segunda. O fato é que 5 dias depois eu voltei lá com menos de 6 quilos. Minha esposa empurrou mato para mim comer com um chá verde. Estipulou 2 horas de corrida na esteira. Período da manhã e período da tarde. Pronto, deu certo. Por pouco não consegui fugir do tema. O ponto é, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes por pouco nós estamos perdendo o melhor de Deus. Por muito pouco, você é besteirinha, mas você vai se tornando prisioneiro. São coisas pequenas que você diz assim, não, é só uma fraquezazinha. Aí o diabo vai alimentando, você vai alimentando. E aquela fraqueza ela vai se fortalecendo. E quando você menos espera, você se tornou prisioneiro da pornografia, da cobiça, da mentira, de ideologias políticas, de filosofias humanistas, de rebeldia. Você vai se tornando prisioneiro. Eu me lembrei de um pregador que tem lá na cidade de Barreira, muito famoso, é o Luzardo. É um dos nossos pregadores prediletos que tem lá em Barreira. O Danilson conhece demais. E eu nunca esqueço essa mensagem do irmão Luzardo. Ele é um diácono simples, parece-me que é carpinteiro, alguma coisa assim. E ele pregava contando, narrando a Bíblia através das ilustrações dele. Ele dizia assim, meus irmãos, eis que vos conto uma história, escutai-me. Eis que havia uma lagarta. A lagartinha subindo pela parede. E de repente veio uma aranha e jogou uma teia. A lagartinha disse, isso é nada? E a aranha jogou outra teia. E a lagartinha desprezando. E daqui a pouco, quando a lagartinha se deu conta, ela estava toda ninhada. Porque a aranha ela vai assim, sutilmente, joga uma teiazinha, bem fraquinha, mas joga outra, e joga outra, e joga outra. E quando você menos espera, você está engodado. Ele disse, prestai-me atenção, que é o jeito dele pregando. Assim é o diabo. Ele joga e você diz, é besteira, é exagero. O pastor está exagerando. Meu líder é muito puritano. Minha mãe está sendo muito rigorosa. Isso aí é moralismo do presbítero. E você vai deixando, daqui a pouco o diabo... Aí nessa hora a igreja riu, que ele fez assim. Aí nessa hora o diabo faz... O diabo abucanha você. Brincadeiras à parte, é a verdade. Nós vamos nos tornando prisioneiros. Foi assim que os legalistas conseguiram tomar, roubar a liberdade em Cristo que havia entre os Gálatas. Cristo e a circuncisão, tá bom. Cristo e as leis alimentares, tá bom. Porque o diabo ele vai assim, vai quebrando. Lembra de Sansão? Não podia tomar vinho, não podia tocar em corpo morto, não podia se envolver com mulheres estrangeiras, mas foi devagarzinho. O leão morto, que ele tinha matado, pelo poder do Espírito, foi lá, opa, tem um melzinho. Porque o diabo ele sabe colocar mel no pecado, meu amigo. O negócio fica bom, bonito, doce, gostoso, atraente. O diabo não é burro não. Ele sabe como enfiar mel para tornar a coisa palatável, agradável. E o Sansão olhou e disse, opa, tem mel ali. Foi lá e tocou. Quebrou um dos pontos da lei do nazireado, da sua consagração para com Deus. Mas Deus misericordioso continuou operando. Ele olhou e disse assim, opa, aconteceu nada. Continua livre, ó. Matou 1000 soldados filisteus com a queixada fresca de uma jumenta. Ele disse, opa, Deus está comigo. Deus relevou, foi nada demais. Daqui a pouco, tomou o fruto da vide, o vinho. Olhou, continuou forte. Pegou 300 raposas, tacou fogo na seara dos filisteus. Opa, Deus está comigo ainda. E daqui a pouco começou a namorar. Começou a se prostituir. E olhou e disse, opa, Deus está comigo. E ele foi se enganando. E diz a Bíblia em Juízes capítulo 16, verso 20, que a Dalila disse, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele tão cego que estava, ficou autoconfiante, e cuidado com a autoconfiança, que ele disse assim, como das outras vezes, tornarei a sair. Aí o texto diz assim, porque não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se retirado da vida dele. Quando ele esboçou reação, os filisteus o manietaram, vazaram-lhe os olhos, que era a pior humilhação daquele tempo,
prenderam em cadeias de bronze, levaram ele arrastado, botaram ele para moer numa moinha e ficaram zombando. Eu imagino Sansão pensando: por que, meu Deus? Como foi que isso aconteceu? Ele brincou com a liberdade, ele foi achando que era besteira. Tome cuidado com o diagnóstico que você tem sobre si mesmo, vá para a palavra. A nossa liberdade em Cristo é uma coisa séria. O diabo está perseguindo para querer nos trazer de volta para o Egito. O povo hebreu, irmão, foi liberto do Egito, mas Faraó montou o exército, embora lá. O diabo não se conforma. Se ele não conseguir te levar para as drogas, se ele não conseguir te levar para a criminalidade, para o tráfico ou para outras coisas lá de fora, ele vai usar a religiosidade, ele vai te prender a mágoas, ele vai te prender a inveja, ele vai te aprisionar com ideologia, ele vai fazer de tudo, porque se tem uma coisa que o diabo não quer, é nos ver livres em Cristo, é nos ver encontrando sentido em Cristo. Então ele persegue todo dia. Por isso que o apóstolo Pedro diz: meus irmãos, vigiai. O diabo está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É noite e dia, tarde e manhã, sábado e domingo, todo mês, todo ano, em qualquer lugar, em toda circunstância. Ele está só observando uma brechinha. Ele não quer muita coisa não. O diabo é igual motoqueiro, ele quer só uma brecha para entrar. Se vacilar, ele entra. E aí você diz assim: mas é besteira, é nada demais. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é amoroso, Deus é longânimo, Deus é pai, Deus é meu amigo, Deus ele me ajuda, ele me abençoa, ele me entende, ele conhece a minha fraqueza, ele sabe que eu sou pó, apesar de tudo ele me ama, ele nunca vai me deixar, ele nunca vai me desistir. Vai nessa. Vai abraçando essa pregação coach, vai abraçando essa pregação aveludada, vai se sentindo um fofinho de Jesus, vai achando que tudo é besteira. Daqui a pouco você está engodado, está frio, está seco, indiferente, não sente mais prazer na presença de Deus, não tem mais prazer de ler a palavra de Deus, não tem mais tempo para orar, não tem mais força para jejuar, não sente mais paixão pelas almas, não deseja mais a volta de Jesus, já não busca mais os dons espirituais. A vida espiritual está morta. Aí Deus escreve o obituário, tem nome de quem está vivo, mas está morto. Você pensa que isso aqui é sensacionalismo de pregador? Você acha que eu estou falando isso para tentar provocar sua emoção? Não caia nesse engano. O Espírito do Senhor nos convida a vigiar a nossa liberdade em Cristo. Entende o vigiar? Porque eu sou liberto em Cristo, mas eu tenho a minha responsabilidade. E nós precisamos todos os dias pelejar contra as nuvens, os embaraços que cercam a nossa vida. Não negocie a sua liberdade, em nome de Jesus. Não deixe que nada e ninguém lhe tire da sua comunhão com Cristo. Nada que te ocupe demais a tal ponto de te tirar da comunhão com Cristo. Sai para lá, não deixe, não deixe. Estude, mas não deixe que isso te roube da palavra de Deus. Dedique-se a um relacionamento, mas não deixe que isso te tire do relacionamento com Cristo. Dedique-se à sua empresa, mas não deixe que isso tire o foco do reino. Dedique-se à construção da vida profissional, mas não perca foco da sua vocação. Dedique-se a construir um mundo melhor, mas não perca o foco da Jerusalém celestial, do céu de glória que Deus tem preparado para nós. Não perca de vista. Quem pode dar glória a Jesus e aplauda Ele, porque Ele merece. Meus irmãos, já caminhando para o encerramento, nós iremos continuar nessa peleja, porque a consumação da nossa liberdade vai chegar, mas ainda não chegou. Na teologia tem uma tensão, é o já e o ainda não. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda não está de maneira plena. Por causa disso, nós precisamos travar a luta sangrenta. Inclusive o autor aos Hebreus, ele usa essa linguagem no capítulo 12. Ainda não foste até o sangue, na luta contra o pecado. Você entende isso? Quem entende isso aqui? Isso aqui é forte. Porque o diabo está querendo me trazer de volta para as cadeias dele. Ele quer amildar a minha vida. Ele quer que eu olhe para a vida só a partir de um prazer, sabe? De um foco, de um sonho. Pare com isso. Você é livre em Cristo. Você é livre em Cristo. Eu vou dizer isso de novo em alto e bom som. Você é livre em Cristo. Diga para a pessoa do seu lado: você é livre em Cristo. Você é livre em Cristo. Não negocie essa liberdade por nada. Sabe qual é o bom de ser livre em Cristo? É que nada apega o teu coração. Alguém vai te deixar. O Jorge não fica com raiva de mim não, por favor. Pega o pastor Danilson.
Mas pode ter certeza que você vai sofrer decepção desse namoro. Provavelmente. Fui contraditório agora, né? Disse com certeza e depois provavelmente. Cada caso é um caso. Mas pode se preparar. Tem decepções. A porta de emprego tão boa, ela se fecha. Mas aquele que não está apegado a nada e não tem o coração preso a nada, que reconhece que é livre em Cristo, ele sabe se ressignificar, ele sabe relevar. Ele olha e diz assim: nada me prende, nada. Paulo diz assim: olha, tudo aquilo que eu tinha eu considero como esterco diante da excelência da revelação de Cristo. Eu estou livre nele. Paulo, alguém não gosta de você, não tem problema, eu não tenho apego a nada e a ninguém. Eu amo as pessoas, eu valorizo as amizades, eu me dou pelas almas, mas o meu coração é de Cristo. Eu estou livre nele. Quando você entende o que significa ser livre em Cristo, nada e ninguém mais te prende. Você pode até chorar, porque você é humano, tem sentimento, está sujeito às coisas daqui, ok? E às vezes até lamentar, como o salmista. Sejamos sinceros. Mas você não está apegado a tal ponto de sofrer terrivelmente. Por quê? Porque você está livre. O Vantuil, ele canta o hino: é difícil ser crente em uma prisão. Mas ele canta também nesse hino que para cima não existe cadeia, não existe muralha. Está livre. Está livre. Porque o Santo do Santo foi reaberto. Foi reinaugurado. O véu foi rasgado. Quando você entende o que significa ser livre, você abre mão de todo e qualquer preconceito racial, étnico, social. Você é capaz de sentar com um irmão que torce pelo time contrário. Você torce pelo Fortaleza, ele torce pelo Ceará, mas dá para dar a parte sua e dar glória a Deus junto. Se torcer pelo Palmeiras é melhor ainda, que é o meu timão. Glória a Deus. Palmeirense aí dá glória a Deus. Está vendo? Maioria. Não importa se o irmão defende visão X ou Y na área da política. Meu irmão, quem é livre enxerga a vida em Cristo acima dessas categorias. Oh, irmão, eu acho isso aqui lindo. Eu preciso olhar para o meu irmão a partir dessa condição. Nós somos livres em Cristo. Por isso que Paulo diz assim, ó: não existe mais senhor e nem servo, homem e mulher, judeu e gentil. É aquilo que Joel já dizia lá no capítulo 2, verso 28. O Espírito descerá sobre todos. Os jovens sonharão. Aí ele fala dos velhos, né? Ali está mostrando claramente que quando o Espírito Santo descer, ele não vai fazer distinção. A mulher será tão importante quanto o homem. O servo, o escravo será tão importante quanto o Senhor. O gentil será tão importante quanto o judeu. Não tratamos as pessoas com base em cor da pele, condição financeira, posição social, grau de escolaridade ou currículo acadêmico ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque nós somos livres agora em Cristo, é outra esfera. Aleluia, quem é livre em Cristo entende isso. O sangue de Jesus foi derramado por todos. Deus ama a todos. A aliança foi firmada com todos. Todos agora são sacerdotes. O Espírito Santo foi dado a todos. O céu é para todos. A iluminação do Espírito para entender a Escritura é sobre todos. O poder para expulsar demônio, curar os enfermos, profetizar, falar em outras línguas foi dado a todo aquele que crê. O Espírito Santo é para todos. Oh, dá glória a Deus, porque isso é uma grande maravilha. Eu não sei, meu amigo pastor Danilson Castro, mas eu tenho hoje uma resistência e tenho criticado muito a ideia do pastor como sacerdote, porque cria uma ideia de distinção. Só que no Novo Testamento a palavra sacerdote só aparece em duas situações: para se referir ao sacerdócio de Cristo, que é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e para falar da igreja como sacerdócio real de Cristo. No Antigo Testamento não, era o sacerdote quem fazia o sacrifício, quem cumpria o ritual, que fazia tudo pelo povo, era o mediador. Agora não precisamos disso. O líder é para nos guiar, nos orientar, para caminhar conosco. É todos em Cristo. Nós somos um, somos livres. Nada nos torna melhores e maiores. Nós somos livres. Livres para abraçar, livres para amar, livres para servir, livres para adorar o Senhor. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Olhe para cá.
Eu não, olhe para cá por favor, eu não sei o tipo de prisão em que você está, e talvez você nem tenha consciência de que está em uma prisão, porque a pior prisão é aquela que é sutil, é aquela da qual eu não tenho consciência. Mas o Espírito do Senhor, Ele te faz saber hoje, e você vai precisar de se desamarrar disso. Se você quer gozar a verdadeira comunhão com Cristo, se você quer usufruir a alegria da verdadeira liberdade em Cristo, você vai ter que tirar o seu coração do tesouro daqui. Você vai precisar se desprender de coisas que você diz: se isso aqui sair da minha vida não perde sentido. Está repreendido em nome de Jesus, isso vai ser revertido. Nós somos libertos em Cristo para viver noutra esfera. Noutra esfera. Você não pode voltar à escravidão do pecado, porque Jesus já te arrancou daí. Você não precisa ser preso a uma ideologia para se sentir valorizado ou com sensação de pertença a certos grupos. Você é livre em Cristo. Quem é livre em Cristo não teme a nada e a ninguém. Eu sou livre. Eu sou livre. Ninguém me prende. Eu sou totalmente livre. Foi, amém. Sou livre, continuo livre. Meu coração não está preso a nada. Seja livre hoje. Jesus, Ele rompe essa barreira para que você volte a sentir liberdade na alma. É uma liberdade essencial. É uma liberdade no ser. É uma condição diante de Deus. É você sentir aquela paz. Sabe a pessoa quando está livre? Quando está livre, você já viu o cachorro quando fica preso muito tempo? Quando se solta, sai correndo disparado, desfrutando da liberdade dele. É mais do que isso. O crente livre em Cristo, ele se sente fluindo na adoração, lá fora, ele está livre. No pecado, pode até assediar, eu estou livre. Seja lá o que for, eu estou livre. Jesus me fez livre, ninguém me prende mais. O legalismo religioso não me prende mais. Pode dizer que é pecado, eu conheço o Evangelho, não vou ficar culpado, não vou me sentir constrangido. Eu estou livre, porque existem coisas que são usadas para nos prender. Legalismo, tradicionalismo, moralismo, asceticismo, essas coisas que se disfarçam de cristianismo, não devem ter vez no nosso meio. Nós somos livres, livres para adorar, livres para servir, livres para caminhar, livres. Nós somos uma nação de espíritos livres. Nós somos uma nação de espíritos livres. Nós somos uma nação de espíritos livres. Você só continua amarrado a essa lascívia até hoje, se você quiser. E se você crer, Jesus despedaça essa corrente e te coloca em liberdade de novo. Agora é preciso ter humildade e dizer: estou preso mesmo. Reconheço com humildade, eu aceito Jesus, eu me volto para Ti de coração novamente, porque eu tenho percebido que ultimamente algumas amarras têm me prendido. Eu me sinto asfixiado, sufocado, com medo da pandemia, com medo da violência, com medo da ideologia, com medo da política, quem vai ganhar, quem vai perder, com medo disso, com medo de não dar certo o futuro, receioso ainda por causa da angústia do presente. Tem gente aqui que está preso à culpa do passado. Meu amigo, Jesus tem perdão para você. Você não tem que ser prisioneiro de culpa. O que você fez no passado, Jesus já perdoou. O Pai lançou no mar do esquecimento. Deus, Ele caca os pés. Ele diz: eu não me lembro mais. Oh, não me lembro mais. Pare com isso. Saia desse cativeiro chamado trauma, culpa. Jesus te perdoa. Medo do futuro é outro cativeiro que está te assolando. Jesus diz assim: não temas, eu tenho nas minhas mãos o amanhã, basta cada dia o seu mal. Não tenha medo do futuro, das incertezas, Ele está lá já.
Ele já está lá, jovem. Não tenha medo do seu futuro. Goze da sua liberdade hoje. Adore ao Senhor com alegria hoje. O teu amanhã está na mão de Deus. A tua formação, teu casamento, tua casa, tua família, teu negócio, teu sonho, tua vida, está tudo na mão dele. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo. Liberte-se. Você é livre em Cristo. Livre para adorar. Livre para celebrar. Quem é liberto celebra. Quem é liberto celebra. Quem pode celebrar a sua liberdade? Quem pode celebrar a sua liberdade? Levante a sua mão diante do Senhor. Nós somos uma nação de espíritos livres. Oh, aleluia! Adore a Ele, igreja. Só quem pode, canta ao Senhor. Adora. Eu sou livre. Eu quero perguntar: aonde tem alguém que hoje decidiu dar um basta, agarrar na mão de Jesus e sair de algum cativeiro? Vem aqui à frente, que eu quero ministrar sobre a tua vida a bênção de Deus. Você tem humildade? O Espírito do Senhor falou ao seu coração? Você sabe que falou. Você sabe onde foi que Ele tocou? Vem aqui diante deste altar. Oh, levaço e canto rei manaia sorecanda. Nós somos livres. Uma nação de espíritos livres. Uma nação de espíritos livres. Nós somos livres. E eu vou dizer isso quantas vezes for necessário. O diabo tenta nos trazer de volta para as correntes do pecado. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus as cadeias se quebram. No nome de Jesus os demônios saem. No nome de Jesus as enfermidades saem. É no nome dele, no sangue dele. Oh! Canta, igreja. Canta. Quem pode cantar? Nada além, nada além do sangue. Oh, leva-se de câmera, leva-maia. Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre? Adora Ele. Abre a boca e adora o Senhor. Oh! Aleluia. Vamos orar. Dá só mais um pouquinho de som. Vamos orar agora. Eu queria orar com você nessa direção. Há muitas pessoas no nosso meio que não se sentem livres em Cristo. E você às vezes fica pensando: meu Deus, por que eu estou na igreja? Se essa coisa me prende, Senhor. Que corrente tão pesada, tão forte é essa que não se quebra? E o seu coração fica triste, porque é algo que deixa o seu coração apertado. Você se sente meio que comprimido. Jesus vai alargar hoje
o teu pulmão para você respirar livremente. Olha, irmãos, a pior coisa que existe é você não poder respirar bem. Eu infelizmente estou sequelado da Covid desde o ano passado. Eu tenho um problema de asma. Sofri muito durante a minha infância e adolescência. Fiquei 1 mês e 15 dias lutando quando peguei Covid em setembro do ano passado, e foi muito difícil para mim. Me veio à mente toda aquela experiência do passado, quando eu passava a madrugada sentado na cama, não tinha aparelho de aerosol na minha casa. Tinha um lugar chamado Par Rural, que às vezes não tinha como eu tomar aerosol lá, porque não tinha os medicamentos, Berotec, Atrovente e outros. Tinha que me trazer para Fortaleza às vezes no outro dia. E a minha mãe, tão cansada que estava, às vezes ficava sem saber o que fazer. Meu pai vinha aqui em Fortaleza. É difícil você querer respirar e tá. Tem crente se sentindo assim espiritualmente. Você sente que o seu fôlego espiritual está acabando. É como se os seus dias estivessem contados na casa de Deus. Jesus está revertendo isso hoje. O diabo não vai vencer. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Porque você entendeu o que significa ser livre. Eu estou dizendo que o diabo não vai vencer, mas não é liberando palavra profética vazia, como alguns pregadores fazem, não. É com base no que eu preguei, porque eu confio que o Espírito Santo, Ele injetou essa palavra no seu coração, e ela vai surtir efeito. E você vai gozar de ar novo, ar novo. Aleluia, você vai sentir a liberdade, o que significa ser livre em Cristo, livre. Não é dedos apontando que vai te deixar deprimido, com raiva, chateado. Não. Quem é livre em Cristo, é livre mesmo. Pode apontar, meu amigo, eu sou livre em Jesus. Eu não me enquadro no seu moralismo, não. Eu sou livre em Jesus, você é livre. Você é livre. Os pensamentos que te acorrentam, Jesus vai esmiuçar hoje. Eles podem até vir, mas você vai ter domínio sobre eles. Esses sentimentos traumáticos que te aprisionam e te oprimem, Jesus está quebrando hoje. Quem crê? Quem crê? Tem fé? Então tome posse. Em nome de Jesus, seja livre. Eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu vou orar e pedir a Jesus para curar os doentes. Eu vou orar e pedir ao Senhor para reconciliar aqueles que estão fracos na fé. Tem alguém para aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu amigo, e deseja hoje começar uma caminhada com Jesus? Se tem, levante a sua mão em nome de Jesus. Se tem, levante a sua mão. Alguém que está entre nós, que ouviu essa palavra, que entendeu o que significa ser livre. Não é ser religioso, não é ser de uma igreja, é ser igreja, é ser de Cristo. Aonde tem alguém, sai do seu lugar, vem aqui, entregue-se a Jesus. Seja livre, seja liberto em nome de Jesus. Tem alguém para se reconciliar? Alguém? Se tem, vem aqui à frente. Quero registrar aqui a presença do meu amigo George, líder da juventude. Está ali com 7 jovens, a sua esposa. Está aí? Pronto, Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Há muitas vidas precisando de libertação, aqui e lá fora. E não adianta ser livre e não levar essa liberdade lá para fora. Temos que ser instrumento de libertação. Feche os seus olhos. Vamos levantar um clamor. Vai ser uma oração rápida, mas objetiva. Eu queria que você orasse comigo agora. Em nome de Jesus, ligue-se com Deus, porque há correntes que são pesadas, são fortes. Só orando em unidade, para Deus atender. E nem adianta orar se você está amarrado à mágoa não, viu? Nem adianta. Seu coração está preso à mágoa, tá? Tem que pedir perdão, tem que se reconciliar. Não adianta, pode chorar, pode gritar, pode clamar, pode se ajoelhar, pode fazer propósito. Jesus disse que o Pai não recebe. Primeiro tem que ir lá se reconciliar, depois traz a oferta. Jesus vai arrancar essa mágoa. Tem que perdoar, seja livre. Não carregue esse defunto com você. Você está levando o defunto com você para a cama. Abra mão disso. A mágoa está te matando espiritualmente. Seja livre, em nome de Jesus, Pai. Aqui está diante de mim uma nação de espíritos livres. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus.
e neste sangue foi firmada uma aliança inquebrantável. E o diabo, perseguidor, tem investido pesado para trazer essa juventude de volta para o pecado, para a prostituição, para a fornicação, para as ideologias, para o mundo. Senhor, esta mulher tem sido tentada severamente, grande batalha tem sido travada dentro da casa dela. O diabo está tentando trazer de volta a família todinha para as drogas. Em nome de Jesus, saia hoje desse cativeiro. Saia do cativeiro chamado incredulidade e abraça a verdadeira fé. Jesus te dá fé para você crer. Ore agora com fé. Ore agora com fé. Jesus te dá fé para você tomar posse. Toma posse. Ele disse: se tiverdes fé, direis este monte: saia daqui e vá para acolá, e isso se fará. Jesus te dá fé. Fé firme, fé verdadeira, fé na palavra, confiança autêntica. Tome posse agora. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Jesus está te colocando em liberdade. A cadeia está arrebentando. O terremoto de Deus está chegando para colocar você para fora, para fora. Ele te quer livre. Vai falando com Jesus aí. Vai falando com Jesus aí. Ora pela tua mãe. Ora agora pelo teu pai. Diga: Jesus, arrebenta aquela corrente, despedaça aquele cativeiro, me usa como instrumento de libertação. Vai orando aí, ora. Diga: Jesus, faz de mim instrumento de libertação lá na escola, na faculdade, na vizinhança, na família, no trabalho, na rede social. Me faz de mim um instrumento. Ora, ora, ora. Diga: Jesus, me usa. Eu quero ser instrumento de liberdade. Pai, aqui está diante de mim pessoas que desejam o batismo com o Espírito Santo, pessoas que já vêm há tempo, Senhor, se sentindo mal, porque pede e não recebe. Oh Jesus, abre a boca desse crente, dá a ele o dom de línguas, dá a ele o dom de línguas. Abre a tua boca para adorar Jesus, que Ele vai operando. Abre a tua boca para celebrar o Senhor e glorificar o que Ele está fazendo. Oh, abre a tua boca para agradecer, bendizer, exaltar, glorificar. Fala com Jesus aí. Diga: Jesus, vem me encher. Diga: Jesus, vem me envolver. Diga: Jesus, vem me comover. Diga: Jesus, venha me quebrantar. Diga: Jesus, venha me usar. Diga: Jesus, vem me dar os teus dons. Abre a tua boca, igreja, aí atrás, e adora o Senhor. Exalta o Cristo que te libertou. Ele te fez livre. Não tem mais barreira para cima. O véu foi rasgado. O Santo do Santo está reaberto. Ele te fez livre. Senhor, arranca toda a frieza do nosso coração, para que nós possamos amar o nosso próximo com fervor. Arranca toda a frieza para com a tua palavra. Jesus, vem abençoar esta igreja. Eu estendo as minhas mãos em um ato simbólico para ministrar sobre cada membro, cada crente, cada visitante, cada pessoa que está aqui. Seja abençoado em nome de Jesus. O Senhor coloque em liberdade hoje alguém da tua casa. O Senhor coloque em liberdade hoje alguém da tua casa. Você vai testemunhar sobre isso. Não deixe de testemunhar. O Senhor coloque em liberdade hoje alguém da tua casa, e o Senhor vai te usar. Oh, receba de Deus não só liberdade, mas autoridade para libertar os cativos e oprimidos. Receba, você é livre em Cristo. Oh! Pai, ajuda-nos para que a tua mensagem permaneça em nossos corações. Esses jovens que estão aqui, Senhor, que estão sendo assediados por tantas ideologias e filosofias humanistas, que eles saiam daqui ousados no Espírito, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e dê glória a Ele. Canta, canta. Dos pecados, Deus abençoe.